No nosso vídeo anterior sobre a invasão da WCW, a gente contou como é que foi a derrocada da WCW. Como é que ela conseguiu sair de uma companhia que enchia um ginásio de 40 mil pessoas para não conseguir botar nem 400 pagantes e 2 mil de pessoas que receberam ingressos gratuitos em um show apenas 18 meses depois. Isso acabou levando a companhia a entrar em total e completo colapso, o que levou a Time Warner a vender a companhia para a WWE. E no vídeo de hoje a gente vai ver qual foi a consequência dessa aquisição da WCW pela WWE e como que a história da invasão começou a se desenvolver na WWE. Mas antes, não deixe de fazer aquelas coisas que a gente tem pedido para que você faça para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, deixe o seu hype e, o mais importante, assista os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai ajudar o algoritmo do YouTube a continuar divulgando os nossos vídeos. E agora vem com a gente para que a gente possa ver a parte 2 da história da invasão da WCW. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo anterior a gente falou sobre a derrocada da WCW e como que a WCW acabou entrando num colapso tão grande que acabou sendo vendida para a WWE. E a gente viu como é que o anúncio da compra foi feito. O Vince McMahon, ele fez um simulcast entre o Monday Nitro e o Monday Night Raw, disse que estava comprando a companhia, e mais, ele disse que iria assinar o contrato na WrestleMania 17. Porém, o Shane McMahon apareceu em loco lá no Monday Nitro, e naquele momento ele disse que o contrato de venda já havia sido assinado, mas que havia sido assinado por ele, Shane McMahon, iniciando uma briga entre WCW e WWF, que na verdade seria simbolizada pela briga entre o Vince e o Shane, que teriam uma luta na WrestleMania. Essa luta, ela aconteceu e foi uma das melhores lutas da WrestleMania 17, é muito interessante porque o Vince não é lutador, mas o Shane ele lutou bastante, fez muitos movimentos de grande amplitude, inclusive acertou um Van Terminator, que é aquele movimento que ele pula de uma corda de um lado do ringue até o outro lado do ringue, dando uma voadora no seu oponente, acertando uma lata de lixo que havia sido colocada pelo árbitro da luta, que era o Mick Foley, na cara do Vince. Então, assim, foi uma luta bem interessante. No final, o Vince perde quando a Linda McMahon, que estava em estado de coma, havia sido colocada dentro do ringue para ver ele batendo no Shane, ela se levanta e dá um chute nas regiões baixas do Vince, fazendo com que o Shane conseguisse a finalização e o pinfall para poder ganhar a luta. E depois a gente descobre que, na verdade, o Vince estava dopando a Linda com remédios e a Trish Stratus descobriu isso, e aí ela resolveu tirar os remédios da Linda de forma que ela voltasse. Uma história puramente da era da atitude. Mas o fato é que durante a entrada do Shane, ele subiu nas cordas e ele apontou para uma parte dos camarotes. E ao fazer isso, ele mostrou um grupo de lutadores da WCW. E isso foi muito interessante, por quê? Porque quem olhou essa cena e ficou olhando para aqueles lutadores que estavam ali no camarote, mal conseguiu reconhecer algum deles. As pessoas olharam e, assim, no máximo, quem conhecia muito de WCW identificou o Hugh Morris, conseguiu identificar o Lance Storm e a Stacy Keibler. Sim, você não conhece nenhum desses nomes, porque foram nomes que eram do mid-card da WCW. O restante ali, então, era menos do que isso, era low card. E aí vocês se perguntam, tá, mas a WCW, ela tinha o Sting, ela tinha o Kevin Nash, o Scott Hall, o Hulk Hogan, o Ric Flair, o Goldberg. Aonde estava essa galera? Por que essa galera não veio? Pois é, na história, na storyline, o Vince McMahon demitiu todo mundo quando fez o simulcast no Monday Night Raw. Mas a história verdadeira é que todos esses lutadores estavam com um contrato preso com a Time Warner. Eles tinham aqueles contratos garantidos. Então esses lutadores, eles simplesmente não queriam de forma alguma não serem compensados por esses contratos. Se você recebe um contrato garantido de 3 milhões de dólares por 2 anos e você ainda tem mais um ano de contrato, para que você vai jogar isso fora para ganhar menos na WWF? Porque a WWF não conseguia pagar esses contratos. Então, a verdade é que esses lutadores eles acabaram se segurando e esperaram o contrato deles com a Time Warner vencer. E aí o que aconteceu foi que a WCW ela não tinha grandes lutadores para apresentar para a história que viria a seguir. Todos os lutadores que eles tinham condições de ter o contrato na mão, era essa galera aí.
E aí, cara, desde o começo ficou muito claro que essa história da WCW estar na WWF ia dar ruim. Ia dar ruim porque enquanto a WWF estava com as suas grandes estrelas, a WCW só tinha midcard para poder utilizar. Então foi muito complicado, assim, desde o começo, a saída da história. Porém, eles ainda assim tentaram. E o primeiro tiro da invasão aconteceu no dia 23 de maio, 28 de maio de 2001, quando Lance Storm interfere em uma luta entre o Steve Blackman e a Trish Stratus contra o Perry Saturn e a Terry, quando ele ataca o Perry Saturn, que era um ex-colega da WCW, e depois, logo depois, ele vai e foge com o Shane McMahon. Então, esse foi o primeiro momento em que um lutador da WCW interferiu. O Lance Storm, ele havia tido um bom cartaz na WCW no final da companhia, quando ele ganhou o campeonato dos Estados Unidos, o campeonato de cruzadores e o campeonato de hardcore. Ele inclusive chegou a renomear o campeonato dos Estados Unidos para campeonato canadense e o campeonato de cruzadores para o campeonato abaixo de 100 quilos, alguma coisa assim. Então foi bem interessante ver o Lance, mas ele não tinha esse cartaz, essa imagem. Ele tinha sido um bom lutador na ECW, que depois foi para a WCW, teve um bom cartaz na WCW, mas ele tinha pouquíssimo carisma, o microfone era muito fraco. Então, assim, foi um lutador que apareceu, mas que não teve um grande impacto assim de invasão. Na semana seguinte, teve um segundo lutador que foi o Hugh Morris, que veio, atacou o Edge, ele deu esse moonsault, ele era um lutador grande que sabia dar um moonsault e ele foge rapidamente. Ele é um segundo lutador que aparece. Mas o lutador que teria o maior cartaz que a WWF conseguiu assinar e que teve um impacto na invasão foi o nosso digníssimo Booker T. O Booker T, ele invade o ringue no King of the Ring em 24 de junho, custando o título ao Stone Cold Steve Austin. E isso daria início a uma feud entre os dois hilária, que inclusive teve uma cena em que os dois se engalfinharam num supermercado, se atacando. E, inclusive, pouco antes dessa confusão, tem uma cena antológica do Booker ligando pro Vince. O Vince atende o telefone, e aí quando ele ouve o Booker T falando, ele acaba quebrando a persona dele, começa a rir na frente da câmera, porque o Booker era muito engraçado, né? O jeito dele falar e tudo mais. Mas enfim, o Booker T ele aparece no Raw do dia seguinte, num momento em que o Shane e o Vince estavam discutindo no ringue. O Booker T vem e ataca o Vince por trás, o que faz o roster inteiro da WWE vir pro ringue e faz o Shane e o Booker fugirem. Então, efetivamente aqui, com a chegada do Booker T, é quando a história da invasão verdadeiramente começa. É quando a gente percebe que realmente agora parece que a WCW vai começar a trazer algumas estrelas e vai começar a causar algum impacto. Só que, assim, com o passar do tempo, a gente não viu esses lutadores chegando. O máximo que a gente viu, por exemplo, foram os campeões de duplas, que no SmackDown do dia 28 de junho, o Chuck Palumbo e o Sean O'Haire apareceram no show, invadiram o ringue, atacando os Hardys e os Dudleys. Eles tentam fugir, mas quando eles estão saindo da arena, eles dão de cara com a APA, né, o Bradshaw e o Farouk, que eram campeões da WWF na época, e o Hardcore Holly. E eles levam o Palumbo e o O'Haire para o ringue e os dois tomam uma sova. Então, fica desde o começo na cara que a WWF não está querendo dar muito cartaz para os lutadores da WCW. O único que teve algum impacto, alguma coisa que trouxe algum cenário de importância para essa situação toda, foi o Booker. E aí a WWF, ela resolveu tentar uma estratégia para conseguir acomodar essa montoeira de lutador, porque quando eles assinaram o contrato com a WCW, eles adquiriram os contratos de muitos lutadores, mas muito lutador mesmo. E eles não tinham onde botar essa galera toda. Então, a WWF ela teve uma ideia que depois ela seria reutilizada e que vocês vão entender do que a gente está falando quando a gente for ver o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a tentativa da WWF de criar um show com a marca WCW.
Mas a gente vai ver isso no próximo episódio da nossa série de episódios sobre a invasão. E para você ver esse vídeo, basta você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na tela agora, que você certamente vai querer saber como é que essa história continuou. Por enquanto, não deixe de fazer as outras coisas para ajudar nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.